Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje vocês podem ver que novamente nós estamos em um local não tão comum, fora do nosso estúdio habitual, porque eu estou na Unimed Botucatu. E hoje eu vou conversar com o presidente aqui da Singular, o Dr. Noé Demarque. Doutor, um prazer estar falando com o senhor. Bom dia, Flávio. É um prazer estar com você, é um prazer receber vocês aí da Unimed Lençóis Paulista. Já agradeço os colegas de lá, em nome do Dr. Grilo, a presença de vocês aqui na nossa Singular aqui em Botucatu. É um prazer recebê-los. Muito obrigado, doutor. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo bem legal, falar um pouquinho da estrutura, do sistema Unimed. Isso. Pessoal, lembrando que essa e outras entrevistas vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. É muito importante que você curta, compartilhe, para que essa informação, para que esses vídeos cheguem a um número maior de pessoas. Outra informação também muito importante, você que tem uma dúvida, sugestão, crítica, elogio, pode estar enviando através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Doutor, sempre a nossa primeira pergunta é um pouco sobre o histórico do nosso entrevistado, onde foi a graduação, as especializações. Conta um pouquinho para nós da história do médico, doutor Noé. Pois é, na verdade eu sou aqui de Botucatu mesmo, então eu nasci aqui, meu pai era pediatra aqui em Botucatu, daí eu fiz medicina na Santa Casa de São Paulo, me formei lá em 88, 89 fui de voluntário para as Forças Armadas. Que legal! Mas daí eu já tinha passado na residência aqui em Botucatu. Então eu vim para a Unesp, fiz a residência em oftalmologia aqui na Universidade Estadual, da Unesp aqui de Botucatu. Depois eu fui contratado na Unesp, concursado, e fiquei lá até 96. Olha só. Daí em 96 eu acabei saindo. Depois eu até voltei mais um período como voluntário um tempo, e daí na época da pandemia a gente se afastou mais. E daí eu me afastei de lá porque realmente o consultório estava já me absorvendo muito, né? Entendi. E não deu mais para continuar na universidade. E acabei me especializando também em segmento anterior, córnea, transplante de córnea. Que legal, olha só. Na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina em São Paulo. E a área que eu mais faço é o segmento anterior, né? Catarata, refrativa, é a minha área. E trabalhamos na clínica com uma equipe grande hoje, tem um pessoal que faz retina e outras atividades também. Que bacana. E doutor, e a entrada do senhor no sistema Unimed? Conta um pouquinho como foi. A minha entrada no sistema, ele começou, a gente pensar, desde o 5º ano de faculdade, ou seja, em 1987, que foi quando era permitido, eu entrei na Associação Paulista de Medicina. Então, na APM, como sócio acadêmico. Então, eu tive sempre uma aproximação da parte associativista. Fui presidente da APM aqui em Botucatu, fui diretor distrital da região de Manaus. E daí a gente sempre participou também da Unimed, que é uma cooperativa. Sim. E a cooperativa, ela exige muito que as pessoas tenham essa visão de associação, de trabalho em comum, de sinergia, né? Sim. A gente foi vindo várias atividades em alguns conselhos. Daí, na gestão passada, eu fui convidado pelo Dr. Valfrido, que era o presidente da época, para eu compor a diretoria como diretor de educação e cooperativismo. Sim. Então, na gestão passada, eu já fazia parte da diretoria. E nessa última eleição, né, daí nós fizemos uma chapa, onde então nós montamos uma equipe bem bacana, e eu acabei ficando como presidente, que é o que a gente vem aí há 1 ano e meio como presidente agora da Unimed Botucatu, né, junto com uma equipe muito bacana, diretoria muito unida, muito empenhada e envolvida, que esse é o sucesso de uma cooperativa. Sim. Cada vez a gente ter os cooperados todos envolvidos com transparência, né, nas coisas que iam acontecendo na cooperativa, né? Que legal. E eu vejo muito isso, contato que eu tenho em Lençóis com o Dr. Grilo e agora um pouco mais com os outros presidentes, entrevistando o Dr. Paulo de Conte também em Jaú, fala muito dessa questão da sinergia, esse espírito cooperativista é muito importante, né, para os bons resultados das cooperativas. Porque você às vezes conversa com umas pessoas que elas falam assim, mas cooperativa é um risco, sempre tem um exemplo ruim, né? Mas a maioria dos exemplos ruins é porque os cooperados se afastaram da direção, né? Ou não tiveram acesso, ou se abstiveram de participar, de estar numa assembleia.
com isso abre uma possibilidade de algumas até irregularidades, Sim. e daí a gente fica difícil de controlar. E a gente até percebe mais isso nas cidades grandes, né? Você vê as cooperativas em cidades grandes, tipo São Paulo, Salvador, Brasília, com uma dificuldade muito grande, Rio de Janeiro, porque se perde um pouco esse lado, sabe, de participação, de envolvimento. E se a gente perde esse envolvimento, você perde o controle da cooperativa, você abre chance da gestão não ser tão boa. Então desde que nós assumimos, essa ideia, é sempre levar para o cooperado as glórias e as não Sim, exato. momentos muito bons, para a gente compartilhar isso e envolver o cooperado. Sem dúvida. Tipo, olha, tá assim, nós vamos precisar fazer isso. E a gente traz o cooperado junto para as tomadas de decisão e participação nessas decisões que são sempre hoje tomadas em órgão colegiado. Então, todas as Unimedes hoje, todas as decisões da Unimed Botucatu hoje, decisões importantes, ou ela passou por toda a diretoria executiva, ou também pelo conselho de administração, ou mesmo uma reunião com os cooperados. Chamado uma assembleia. Né? Não, claro. E a gente vê muito isso, o senhor falou, né, que as grandes cidades têm realmente esse distanciamento, né? Parece que o interior, ele une mais as pessoas, né? O interior é sempre interior, né? Então você conhece outro colega, tal, você consegue chamar, você tem uma dúvida, você liga para o celular do presidente, você fala com ele. Então essa abertura, isso às vezes que o cooperado também tem dificuldade de entender. Você não tem essa facilidade em qualquer outra operadora de saúde. Né? Você não consegue ligar para o dono de uma outra operadora. Verdade. Na Unimed, que você é sócio, você consegue ligar e falar com o presidente, com o diretor, para expor seu problema, às vezes até receber um não, mas por que está sendo não? Exatamente. Mas você tem esse acesso. Esse é o envolvimento que a gente tem, não só do cooperativismo, como nas cidades menores. Sim, perfeito. Doutor, vamos falar agora de alguns detalhes da Unimed Botucatu. Fala para nós um pouco o número de cooperados, beneficiários, colaboradores. Conta um pouco aí dessa história. Então, a Unimed Botucatu, hoje ela conta com aproximadamente 255 médicos cooperados, fora os médicos credenciados e outros parceiros que a gente tem. Então, o número de médicos grande até. E nós atendemos hoje uma média de 50 mil beneficiários, né, na nossa região. Nossa região ela tem em Botucatu uns 140, 145 mil habitantes. Mas de todas as nossas cidades, isso dá mais de 270 mil habitantes, que a gente tem uma cobertura aqui dessa região. E por nós termos serviços próprios grandes, a gente tem um número de funcionários, de colaboradores grandes. Nós estamos com 1.100 colaboradores. Olha só. Então isso aí que pesa um pouco, porque hoje, como toda empresa, né, a parte RH é a parte mais pesada. E a gente tem então esse número grande de colaboradores, né, 100 colaboradores aqui na sede operacional e praticamente 500 em cada hospital, já que nós temos 2 hospitais sob nosso comando. Então isso requer uma energia extra, não só da cooperativa em si, como da operadora. Então isso a gente acaba envolvendo esses 2 desafios ao mesmo tempo. Então esse é o nosso tamanho da Unimed Botucatu. Perfeito. Doutor, o senhor falou dos 2 hospitais, vamos falar um pouquinho sobre eles. Fala um pouco sobre a história deles e principalmente a estrutura, serviços prestados, entre outras situações. Isso. Nós ficamos muito tempo, a Unimed Botucatu, trabalhando com 2 hospitais credenciados aqui. O antigo Hospital da Sorocabana e o Hospital Misericórdia. O Sorocabana acabou sendo administrado pela prefeitura, fechou, etc. E a Misericórdia estava para fechar a Santa Casa de Misericórdia. Né? E daí houve um movimento, isso há quase 10 anos atrás, em 2014, onde então a Unimed assumiu todo o comando da Misericórdia e toda a sua dívida também, que era mais de 12 milhões. Um desafio gigantesco. Foi uma decisão difícil na época, mas muito bem coordenada pela gestão da época. E daí nós então assumimos esse hospital, que hoje, como as Santas Casas, né, ela tem mais de 120 anos, aí o prédio do Hospital Misericórdia, que a hora que nós assumimos, tivemos que investir bastante, a gente vem investindo direto, porque tem que modernizar tudo. Então, nesses 9 anos já andamos bastante, e ainda tem muita coisa para ser feito ali na Misericórdia. Naquele momento, nós vimos que a gente
e que era estratégico, importante a gente ter uma unidade que nós tivéssemos realmente um controle maior. Foi quando nós investimos na construção da nossa segunda estrutura, né, que foi o Hospital H2. Então, hoje nós temos o H1, que é a Misericórdia, que é totalmente comandada por nós, e o H2, que é um hospital que nós construímos e foi inaugurado uma semana antes do começo da pandemia. Então, foi assim, foi bom e foi ruim, porque a gente ia implantar um monte de coisa e teve que mudar toda a estratégia que a gente tinha programado para o H2. Por outro lado, do ponto de vista até de apoio aqui da região, nós conseguimos separar e manter esse hospital praticamente para a Covid. Então, nós não precisamos, na época, parar todas as rotinas. As rotinas foram mantidas no H1 e o H2 nós dedicamos quase que integralmente ao atendimento Covid. Então, essa foi a historinha aí do começo dos nossos hospitais, né? A gente viu lá em Lençóis, eu tive vários amigos, lá na Unimed, a gente viu várias pessoas que durante a pandemia ficaram internados no H2 aqui em Botucatu e receberam um atendimento ali com o padrão Unimed, né, com a qualidade que a Unimed oferece, e graças a Deus retornaram para suas famílias, conseguiram se recuperar. Isso mostra, né, a sinergia do sistema Unimed, né, o cooperativismo. O sistema Unimed ele é muito assim, peculiar, né? Ele tem essa pegada, não, nós temos a cooperativa maior do mundo de saúde e tal. Ao mesmo tempo, nós somos singulares. Então, Lençóis tem uma gestão independente, Botucatu tem uma gestão independente, mas até certo ponto. A hora que a gente precisa, há uma interligação, há uma sinergia e há um cooperativismo entre as singulares, né? E na época, por essa oportunidade que nós tivemos, nós absorvemos muitos pacientes de Covid da região, porque a gente tinha esse espaço físico disponível, né? De 10 leitos de UTI aumentamos para 20, fora o outro hospital que também tinha mais 10. Então a gente acabou conseguindo dar uma abrangência grande, né? Porque nós temos hoje 80 leitos aproximadamente no H1, mais uns 80 leitos no H2, isso em operação. Então é uma estrutura realmente grande e que requer uma dedicação grande também na coordenação desses dois sistemas, porque o Hospital H1 a gente acabou deixando mais dedicado hoje, né, para a parte materno-infantil. Então lá é o pronto-socorro infantil, a parte de pediatria, UTI neonatal, UTI pediátrica e a parte de obstetrícia também, ginecologia e obstetrícia mais ali no H1. E o H2 para situações mais complexas, onde nós temos, inclusive, hoje uma hemodinâmica que é exemplar na região, na verdade, no estado todo, né? Uma das melhores hemodinâmicas. Eu falo sempre que é a melhor do Brasil, mas eu sou suspeito para falar. Sim. De qualquer forma, é muito próximo disso, porque além dos equipamentos, nós temos profissionais fantásticos, né, que conduzem essa parte. E essa questão dos profissionais é muito importante, né, doutor? Porque além de oferecer uma estrutura de qualidade, equipamentos modernos, se você não tiver o profissional dedicado, que se debruçou, que estudou e que tem carinho por aquilo que está fazendo, o equipamento por si não funciona, né? A gente, com todas as dificuldades que a gente tem, nossa prioridade dentro da cooperativa é valorizar o cooperado e cada vez mais o bom cooperado, aquele que veste a camisa da cooperativa, que estuda, que investe no conhecimento dele, que investe no seu trabalho na cooperativa, porque isso é muito importante mesmo. Não adianta você ter equipamentos, ter processos, se você não tem pessoas. Então, essa tríade ela tem que ser muito valorizada e a gente tem que começar com as pessoas, na verdade. E a gente também tem esse privilégio aqui em Botucatu de termos uma universidade muito próxima e parceira, né? Então, nós temos algumas atividades em comum. Nós temos muitos médicos que estão ligados à universidade, então são bastante diferenciados no ponto de vista técnico também, e isso enriquece muito o nosso pessoal, né? A nossa parte de médicos, toda a equipe de enfermagem, toda dedicada ao beneficiário, né? Perfeito. E doutor, além dos dois hospitais, vocês têm uma área de atuação muito grande. Isso exige postos de atendimento. Fala um pouco para nós aonde eles estão localizados e quais os serviços oferecidos. Então, na parte estrutural, o que nós temos? Nós temos esses dois grandes hospitais, nós temos esta sede aqui, que é só a parte administrativa, a parte da operadora, a parte realmente burocrática da coisa funciona aqui. Nós temos 2 postos avançados também administrativos nas 2 maiores cidades que participam aqui da nossa Unimed, que é Itatinga
e São Manuel. Então, essas duas cidades, nós também temos unidades fixas nos locais para fazer o atendimento aos beneficiários de lá, né? Nós temos também ainda em São Manuel uma unidade que também é mais recente, de pouco tempo para cá, que é uma unidade assistencial mesmo, exclusiva para a usina São Manuel. Olha, dentro da usina ou em parceria com a usina, nós montamos uma unidade básica de atendimento lá com eles, que bacana, coordenado pela Unimed Botucatu, né? E os casos mais complexos daí vêm para a unidade central aqui. Nós temos também um laboratório próprio de análises clínicas. Nós vamos fazer uma mudança com ele, vamos repaginar aí nesses próximos tempos. Nós temos um centro de diagnóstico por imagem também bastante robusto, onde nós temos 2 tomógrafos, na verdade, de 160 canais, uma ressonância de 1,5 Tesla. É um negócio bacana, sabe? Assim, legal. Para mim, como oftalmologista, é até difícil de escrever. Mas eu posso dizer para você que também são tops. Dr. Grilo nos ouvindo vai ter certeza que é um equipamento muito bom. Enfim, então a gente tem o centro diagnóstico também bastante robusto, né? Que faz todos os exames dos pacientes internados, das urgências, e também abertos para pacientes de fora, né? Então, nós recebemos pacientes não só da nossa cidade, da nossa área de abrangência, como pacientes de outras áreas, exatamente por também fazermos alguns exames diferenciados, né? Então, toda a parte de vasos, agora nós vamos começar com a parte de angiocoronária também, agora em breve, mais um mês vai estar funcionando. Então, a gente tem investido bastante também no nosso CDI, que também é bem diferenciado. Fora isso, a gente tem uma unidade das terapias especiais do espectro autista. Legal. Isso foi uma preocupação, já que começou já há alguns anos atrás, já tinha sido montada uma unidade inicial. Fizemos uma ampliação há um ano atrás, aumentamos uma segunda unidade, porque o volume é muito alto. Sim. Também estabelecemos parcerias com os nossos contratados, nossos credenciados, né? Sim. Porque hoje, o CDI para o espectro autista, ele não tem limite, ele vem crescendo de uma forma muito grande. É um problema da saúde privada e da saúde pública. Sem dúvida. Nessa linha, nós temos já várias reuniões junto com a parte pública da cidade, Câmara Municipal, todo o pessoal envolvido também, para que a gente possa fazer uma parceria também com o serviço público, né? Para que a gente tenha uma abrangência maior no atendimento dos pacientes do espectro autista, porque só nós não vamos dar conta. Sim. E o serviço público também não dá conta. Então, a gente também tem essa visão de sinergia com a parte pública nessa parte das terapias especiais, né? E agora a gente vai inaugurar na última semana desse mês, né, uma unidade de fisioterapia especial. Olha só. Uma unidade própria de todo atendimento fisioterápico aí, da parte osteomuscular e de todas as outras áreas de fisioterapia. Então, a gente está acabando aí a obra, vamos inaugurar aí na última semana de agosto, se Deus quiser. Bacana. Para que a gente também possa dar um atendimento melhor ao beneficiário. A ideia é sempre melhorar a experiência do paciente. O paciente tem que sair do sistema Unimed e falar, poxa, que legal. Sim. Entendeu? E esse legal tem 2 lados, não só o atendimento técnico, como também o acolhimento. Exato. Então, se você não juntar as duas coisas hoje, você não consegue seduzir o seu beneficiário. E o objetivo da Unimed é esse. Tem muito para a gente fazer ainda, mas a gente tem essa visão, essa linha, e vamos indo devagarzinho aí, construindo essa abordagem, né, esse acolhimento para o beneficiário, para o paciente, porque você já foi paciente, eu também já. E na hora que a gente é paciente, a gente está muito fragilizado, né? Se você não tiver, sabe, uma confiança no serviço, um acolhimento humano, cara, é muito mais difícil. Tudo é difícil, até a cura fica mais difícil. Então a gente tem que ir também nessa parte. Enfim, então a Unimed, Botucatu, ela tem essas várias unidades que a gente tem procurado investir e fazer um atendimento bom, né? Ah, que bacana. E conversando com o senhor, conversando com o Dr. Paulo de Conte há algumas semanas, o contato com a diretoria lá da Unimed de Lençóis Paulista, nós vemos que o pensamento é o mesmo. Esse acolhimento, esse tratamento humanizado, oferecer uma estrutura de ponta, com equipamentos modernos, mas
o tratamento humanizado, né? Não deixar que as máquinas façam o trabalho, né? Mas o lado humano sendo sempre muito importante. Paralelamente a isso, a gente tem investido muito na parte tecnológica. Então, softwares novos, inteligência artificial, robotização, uma série de coisas. Mas isso não substitui o lado humano do atendimento. Essas ferramentas, elas são para ajudar o serviço médico, né? Então, todas as ferramentas de otimização dos processos, eles são importantes para que o médico, a enfermagem ou as outras especialidades, né, elas tenham mais tempo para se dedicar ao paciente. Ou seja, a parte mecânica o computador vai fazer, Sim. dizer assim. Mas a parte, reservando para o médico ter mais tempo com o paciente. Perfeito. Uma coisa não elimina a outra, na verdade elas se compõem, né? Alguns falam, inteligência artificial, ChatGPT vai substituir o médico. Não vai. Mas ele vai ajudar o médico, vai ajudar o tratamento, vai deixar mais preciso aquilo que o paciente vai receber, né? Então a gente não podemos fugir da tecnologia, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, né, em favor dos resultados finais. Perfeito. Doutor, outro ponto que vem crescendo muito dentro das Unimedes, e a gente acompanhando também aqui na Unimed de Botucatu, é a saúde ocupacional. Fala um pouco para nós como é o serviço aqui no município. Isso, a saúde ocupacional da Unimed de Botucatu ela já tem alguns anos, quem coordena é o Dr. Eduardo Bicas, e isso é uma atividade muito forte que tem dado um acréscimo muito grande para a Unimed de Botucatu. Ela fornece o atendimento para as empresas, atendimento empresarial, não só para nós, para nossas equipes, mas não só para as empresas também que têm plano de saúde conosco, mas para muitas empresas que precisam desse serviço e compram esse serviço da Unimed. E nós vendemos serviço até para fora do estado de São Paulo, tem empresas que a gente fornece esse trabalho, hoje é possível fazer isso na região toda, né? Fazemos hoje mais de 5 mil atendimentos por mês só na parte de saúde ocupacional e é uma área bem evoluída, bem atualizada, que ela é muito técnica também, toda regulamentada, então o pessoal daqui montou um serviço bem bacana. Que legal. Doutor, outra realidade nas Unimedes são os serviços de medicina preventiva, né? A gente destaca sempre o programa Viver Bem, que vem da Unimed Brasil, né? São várias situações. Fala um pouquinho para nós aqui em Botucatu, como que a Unimed Botucatu trabalha o sistema de medicina preventiva. Aqui em Botucatu nós temos um sistema do Viver Bem, também já montado há vários anos. Tem outro imóvel, que o nosso primeiro imóvel da Unimed Botucatu é onde funciona hoje o Viver Bem, que é a doutora Carmen Amaro que coordena, e a gente tem toda a plataforma do atendimento das doenças crônicas, nós fazemos lá, pacientes diabéticos, pacientes que precisam de um acompanhamento, tudo isso é feito no Viver Bem, a gente tem ampliado cada vez mais. Dentro mesmo desse departamento, a doutora Carmen tem conduzido também toda a coordenação dos pacientes que estão em home care. Isso também tem dado, assim, nós temos dado uma atenção muito grande, porque também tem aumentado bastante. A doutora Carmen que conduz isso em relação aos pacientes crônicos, né? Pacientes que estão aí em atendimento, aqueles que precisam de uma atenção maior e durante um tempo prolongado. São doenças, às vezes, que não vão sarar tão cedo. Sim, exato. A gente precisa estar envolvido nisso. E também as doenças crônicas, tipo hipertensão, diabetes, outras que tem os projetos de tabaco, obesidade, cirurgia bariátrica. Todo esse preparativo nós fazemos no espaço Viver Bem. Inclusive, toda a preparação dos pacientes para cirurgia bariátrica, todas as avaliações, atendimento psicológico, inclusive, tudo é feito no Viver Bem, para que a gente tenha um sucesso maior depois do resultado, um resultado melhor. E a parte da hipertensão e diabetes também fazer com que os pacientes nessas doenças crônicas tenham consciência da patologia, consciência dos seus medicamentos que tem que tomar, porque essas doenças crônicas é uma hora que você cansa um pouco, às vezes você relaxa e é a hora que você acaba descompensando e precisando do médico, de um hospital, etc. Então a gente tem que estar sempre junto aí, estimulando a atividade física, que é outra coisa que a gente procura fazer muito. Vamos ter nossa caminhada aí nesses próximos dias. E a gente vem atuando bastante nessa área, porque realmente a medicina não é só tratar da doença, né? A gente tem que atuar cada vez mais
na prevenção desses episódios que levam o paciente ou a ter alguma sequela ou precisar de um serviço, mas com uma intervenção maior, né? Então a gente consegue atuar mais nessa parte preventiva, né? Perfeito. Doutor, outro ponto que cresce muito em todas as empresas, também nas cooperativas e, claro, nas Unimedes, é a responsabilidade socioambiental. Como é essa atuação aqui em Botucatu? Essa parte socioambiental é muito interessante porque, de um tempo para cá, muito se fala das empresas do ESG, né? Ficou uma moda, ESG e tal. Isso, na verdade, está na raiz do cooperativismo, né? Então, as cooperativas em geral já têm um lado muito forte dessa parte, não só social, como a parte de meio ambiente, né? Isso faz parte do núcleo, né? Da cooperativa, né? Eu lembro que eu já fui plantar árvore, nome da Unimed, não é? Porque tudo isso envolve a parte de meio ambiente, né? E nós temos, assim, damos toda a atenção em relação às energias renováveis, reaproveitamento hídrico, cuidado com os copos plásticos, tudo que envolve essa parte ambiental, nós fazemos todos os processos necessários, todos os colaboradores envolvidos e procuramos divulgar bastante isso. Isso mesmo antes dessa pegada maior aí de ESG que vem vindo mais recentemente, mas a gente já trabalha nisso há um bom tempo. Desde o início, né? Que bacana. Doutor, e hoje, quais, na visão do Dr. Noé, médico oftalmologista, quais são os principais desafios da medicina? Olha, eu posso dizer, no meu ponto de vista, que o grande desafio da medicina hoje é administrar os recursos que você tem. É você conseguir fazer que os tratamentos novos, os tratamentos de ponta consigam chegar para toda a população, para todos que precisam. Porque o custo está muito alto. Então, hoje é difícil você fechar a conta. O cobertor é curto, o custo ficou alto. A época da pandemia foi um marco, onde muitas coisas subiram, outras depois da pandemia ajustaram um pouco, mas a grande maioria continuou subindo, né, os outros insumos. E hoje não tem gordura mais no sistema privado de atendimento médico, né? Então, a medicina como um todo, e a pública também, principalmente a pública, um trabalho que nós vimos semana passada, a parte pública, para dar conta do que hoje a assistência privada faz, ela teria que aumentar 5 vezes o orçamento que ela tem hoje. Então, onde estão esses pacientes? Estão conosco na rede privada. Então, a importância também assistencial nossa junto à pública ela é muito grande. Se a gente desaparecer, o Estado vai... Sim, sem dúvida. Muito grande, né? Então, eu vejo isso. Na área médica hoje, a gente tem muito desenvolvimento tecnológico, medicamento, técnica cirúrgica, informação, mas o desafio mesmo é você pagar tudo isso e conseguir distribuir isso de uma forma justa, porque hoje nós temos medicamentos de 12 milhões. Né? Quantos pacientes podem ser atendidos por esse valor? Isso é uma discussão filosófica, na verdade, ética, de país para país acha uma saída. Não é? Então a gente tem que se virar para fazer isso, e eu diria que esse é o desafio de todos os gestores na área da saúde do Brasil até mundial, sempre fechar a conta na área da saúde, que esse problema é geral, na verdade. E doutor, como o sistema Unimed contribui para o enfrentamento desses desafios? Então, o sistema Unimed, como o sistema mais forte e maior do país, com maior capilaridade em toda a rede nacional, o sistema Unimed ele é muito importante, porque você congrega toda uma equipe assistencial, toda uma rede, não só de serviços próprios, mas de pessoal, de médicos, de cooperados, etc., que atuam praticamente quase que no Brasil todo. Com isso, a gente consegue desenvolver um atendimento de excelência, um atendimento diferencial em todas as regiões. Então, o sistema cooperativista, o sistema Unimed, ele baliza as coisas, como que funciona, valores, etc., dentro de uma rede de atendimento no Brasil, né? Eu vejo a Unimed
nossa, a Unimed do Brasil, Unimed Botucatu, todas essas Unimedes, como, assim, o último bastião de atendimento de qualidade, sabe? Porque nós temos algumas concorrentes que realmente o objetivo é aquilo, é só a conta. A Unimed sofre porque não é só a conta, é a conta mais a qualidade mínima de atendimento. Então, por isso que a gente é muito cobrado e é muito difícil, às vezes, o entendimento disso, até para os cooperados, né? Porque que às vezes a gente tem que tomar alguma conduta que não é tão agradável. Mas é um lugar hoje que o médico ainda consegue trabalhar, consegue exercer sua profissão com alguma autonomia, coisa que em alguns lugares hoje já não é mais possível. Existe um comando administrativo para o médico fazer. E na Unimed a gente ainda tem esse lado que o médico consegue atuar de uma forma mais acadêmica, né? Sim, perfeito. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e a nossa última pergunta é sempre se alguma pergunta deixou de ser feita, um ponto que o senhor queira melhorar. Microfone com o doutor Noé. Eu queria só posicionar hoje aonde está a Unimed Botucatu. Então, a Unimed Botucatu hoje, essa gestão, ela veio para fazer uma transição. Então, a Unimed Botucatu cresceu muito e ela vinha de uma gestão mais familiar, uma gestão mais tranquila. E, de repente, cresceu tanto que agora a nossa missão é realmente profissionalizar mais a parte administrativa da cooperativa. Nós estamos no meio desse processo, né, onde nós investimos muito na parte técnica. Então, vamos ter a virada aí do TASI, das ITROS, tudo agora no final desse ano. Como eu já falei, investimos em pessoas, em colaboradores técnicos para nos ajudar, para que a gente tenha uns processos que funcionem de uma forma mais gerencial. A gente consiga enxergar mais o que está acontecendo e atuar mais rápido, né? Sim. Porque o que a gente tinha e sentia antes é uma dificuldade do ponto de vista de dados. Ainda temos, mas já estamos estudando para que a gente possa enxergar melhor a operadora, o negócio todo, né? Então é isso que eu queria colocar, né? Essa transição que a Unimed Botucatu está, e que, se Deus quiser, dias melhores virão. Com certeza, para todos nós. Não é fácil, né? Eu vi uma reportagem também esses dias que ele classificou muito bem, né? A operadora de saúde hoje, ela é a geni do negócio. Todo mundo joga a pedra na geni, entendeu? O beneficiário, porque está pagando caro e a medicina está cara, não é? O cooperado que queria receber mais, a gente não consegue pagar mais, então ele reclama. O governo que ele reclama das operadoras, o judiciário, todo mundo acha que a operadora está nadando de braçada, entendeu? E isso, como eu falei, não tem gordura mais. Sim. A gente tem enxugado os processos para que a gente consiga realmente conseguir fazer o negócio andar ainda. Né? Então nós estamos nessa dificuldade que eu tenho certeza que é da maioria dos empresários do país, exatamente. E da maioria das operadoras e das Unimedes do país. Mas com muito trabalho e dedicação, a gente segue em frente, né, doutor? Você tem que acreditar e tem que lutar, né? Não adianta só ficar esperando, tem que realmente investir, tem que ir atrás, tem que se envolver, tem que trazer os cooperados junto, tem que explicar o que está acontecendo para que todos entendam, vistam a camisa, que eu falo que o cooperado ele não é dono da cooperativa. Quer dizer, fala, eu sou dono. Não é, você é sócio. Sim. É sócio. É que nem Petrobras, você tem ações da Petrobras, ok, mas você não é dono da Petrobras. Exato. E a cooperativa é a mesma coisa, você é sócio, tem que participar, tem responsabilidades, tem seus direitos, mas tem as suas obrigações, e isso tem que funcionar realmente como um sistema bem organizado, com todos envolvidos, para que a gente tenha um sucesso melhor. Perfeito. Doutor, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o senhor, falando um pouquinho da estrutura da Unimed Botucatu, falando um pouco da força do sistema Unimed. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço a sua visita, a visita dos nossos amigos da Unimed Lençóis Paulista. Um abraço a todos para lá, um abraço para você, para o Grilo, e é sempre um prazer recebê-los. E essa interação com as irmãs é muito importante, e parabéns pelo trabalho. Pessoal, então este foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que todo o material vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também no nosso site www.unimedlp.coop.br.
É muito importante que você curta, compartilhe esse material para que ele chegue ao maior número de pessoas. Lembrando, você que quer nos enviar uma crítica, sugestão, pode fazer isso através do nosso e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.